aqui. Tá bom. Então, vamos mais uma vez a musiquinha. Não está passando a música, não. Você não compartilhou, não. Oh! Por que vocês me falam Todo mundo antes? esperando para ver o que aconteceu. Eu já ouvi a música acho inteira. Nesse silêncio. Vocês têm que me avisar. Eu desconfiei, né? Eu sou um tonto, desculpa. Eu sou um tonto. Bom, então agora só eu que ouvi a música, já decorei. Oh, desculpa. Faz parte vocês lerem, vocês verem isso. Então vejam. E agora, tá ok? Onde a cara dessa aqui nessa porra? Amico mio, la lingua è tonto, un lingua internazia, Livona es la mondo, auscultu citium canton, amico, auscultu min, se vilernos esperanton, la mondo comprenos vin. Bom, então, isso daqui vocês já estão careca de saber, né? Substantivos em O, adjetivos em A, advérbio Canta essa em E. música, Adonis. Oi? De quem é a voz que canta essa música? Ah, não faz pergunta difícil. É muito bonita. Já que a gente está no mundo espiritual, vamos fazer uma reunião mediúnica para tentar descobrir quem é a cantora, que já deve ter falecido já há alguns anos. Eu acho, eu tinha... Já reencarnou, já. Ah, não sei. Aí eu já não sei. Bom, e depois eu tenho um jeito de pesquisar isso, depois eu tento. Pode ser a Aurora Miranda, a irmã da Carmen Miranda, pode ser ela, uma delas. Pode ser... foram cantoras que o Cila Chaves era muito amigo na década de 70. Quer dizer, elas eram vivas ainda, né? Não sei, talvez estejam ainda. Bom, então, os verbos, né, têm uma série de terminações verbais. Existem alguns afixos verbais, que hoje vocês vão aprender talvez um deles, que são os particípios, que podem ser particípios ativos ou passivos. Mas isso vocês vão ver mais propriamente na lição seguinte. Hoje, por enquanto, só isso. Terminações dos verbos, as terminações nominais, né? Essas são as nominais e essas são as verbais. Muito bem. Outra musiquinha. Tentem decorar os textos em Esperanto para a gente fazer a brincadeira depois, tá? Aí eu já vou fazer chamando o nome da pessoa. Vamos lá. Mi rememoras mi tempum de printempo, apud patro cae patrin, por infanoi familio estas tio, sed ne tiui havas ĝin. Por infanoi familio estas tio, sed ne tiui havas ĝin.
La familia estas bella dontiela en la fregio y petuni que por infano y della mondo en estonto ne plumanco familia que por infano y della mondo en estonto ne plumanco familia. Então, vamos passar aqui rapidamente pelo sentido das coisas, né? Familio estas tio. Tio é? Que palavra que é tio? Tudo. 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 Me rememoras. Veja aqui que nós temos um objeto direto depois de rememoras. Quando a gente lembra, lembra de algo. Esse algo complementa o verbo. Consequência, nós temos o quê? O acusativo. Alguém tem dúvida disso? Por que que entra esse Nzinho aqui? Bom, mia tempo, de printempo. Agora, esse de printempo, ele está qualificando esse tempo, o tempo da primavera, de primavera. Esse tempo de primavera é um tempo que qualifica aqui, mas ele é um pedaço do objeto direto. Ah! E por que que ele não tem o N? Quem vai me responder? Tem preposição? Isso, porque tem uma preposição antes. Então, o fato de ter uma preposição antes é que essa palavra não vai para o acusativo, né? Então, o tempo. Então, agora vem uma outra. Olha aqui, isso daqui é um objeto direto inteiro. Aqui, rememoras, apud, junto, né? Então, é uma locução adverbial, junto ao pai e à mãe. Apud, patro, cai, patrin. Então, é uma preposição e, depois de preposição, também nada de acusativo, mas ele é uma locução adverbial do verbo rememore. Vamos analisar mais um pouquinho. Ó. Por infanoi, para as crianças, familio. Então, um não qualifica o outro. É porque está deslocado, né? Familio, estas tio, família é tudo para crianças. Ela deveria, tecnicamente, numa prosa normal, vir depois do tio. Familio, estas tio, por infanoi, para as crianças. Tá? Então, é uma locução adverbial deslocada. Deslocada, porque ela não está na ordem direta da frase. Agora começa uma outra frase, né? Então, nós temos uma oração inteira aqui, agora vem outra oração. Por que que é outra oração? Porque nós temos um verbo, rememoras, e havas. É um segundo verbo nesse caso. Se nós temos um segundo verbo, essa é uma oração que começa com sed. O que é sed? Mas. Então, é uma coordenada adversativa. Quer dizer, ela vai falar uma coisa que não é bem o que falou na oração anterior. Mas não todos têm isso. Nem todas as famílias, netiui, infano, nem todas as crianças têm isso. Então, são duas orações, sendo que essa vai contradizer, pelo fato de começar com mas, né? Vai contradizer toda a oração anterior. La familio, aí começa, tem um ponto final aqui, começa uma outra sentença. La familio estas dontiela. O que nós temos aqui? A família é uma bela, uma aqui que sumiu, ó. Uma bela doação do céu, dádiva do céu, dontiela, tá? Ele separou,
que é dono, uma doação, dono. Tiela, do céu, adjetivo, normalmente é tiela dono, né? Ele vem não depois do substantivo. Vocês se lembram que quando a gente coloca o apóstrofe em Esperanto, em músicas e poesia, ele está substituindo o quê? O. Exatamente o substantivo. E é um substantivo que não pode estar no acusativo. E nem no acusativo, nem no plural. Porque você só substitui o. Entenderam? Mas de vez em quando surge cadê ele? Aqui não tem. O dela. O lá também pode ter uma elisão do a para eufonia em poesia e canções. Mas não apareceu aqui. Então, terminou, né? É uma oração simples, onde tem o verbo ser, estar, que pede o quê? Um predicativo. O verbo ser não pode ter acusativo, porque ele é igual a um sinal de igual, né? Então, eu tenho uma frase onde que eu tenho do lado o sujeito, lá familio, e tenho o predicativo disso, que é bella donde ela. Tudo isso é um predicativo do familio. Então, a família é igual a uma doação bela do céu. Entenderam? Então, essa é uma frase que não tem um verbo significativo, fez do rememoras, que tem objeto direto, tem tudo. Os verbos ser, estar, permanecer, ficar, restar, são verbos de ligação e depois desses verbos não tem o acusativo. Vocês são... Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então, vamos lá. Em la pregio, fecha aqui, é uma locução adverbial nas preces. Aí vem a frase petuni. Aí vem o verbo significativo. Peçamos nós nas preces. Aí vem toda uma frase, olha, que por infano e della mondo en estonto ne plumanco famili. É uma frase inteira onde o verbo faltar aparece aqui. Uau! Que frase é essa? A gente está pedindo o quê? Então, toda essa frase aqui, o que é toda essa frase? Só tentando relembrar com vocês. É o pedido, sujeito, né? Não, o sujeito não é isso. Não? O sujeito está aqui, ó. Ni, peto. Peçamos nós. O resto... Objeto direto. Nós estamos pedindo tudo isso. E ele vem numa frase. Agora me digam, o que vocês estão percebendo nessa frase? Ela não começa com qual palavra? Eu não falei a palavra. Com? Que. Muito bem. Então, frases que são objeto direto, a frase inteira, necessariamente existe aqui uma conjunção integrativa, que é o que. Muito cuidado com esse que, a gente vai falar dele várias vezes, porque o que em Esperanto, ele não é pau para toda obra, não. Em português é. Em Esperanto tem várias formas da gente introduzir. Esperanto é muito mais preciso que o português. O português só que, e a gente que nele, né? Dança. Legal. Mas nesse caso aqui, porque a oração inteira é um objeto direto, ele começa com o quê? Tá entendido, pessoal? Então, isso... Antônio, oi, fala. É objeto direto, mas não tem um acusativo em lugar nenhum. Não, dentro da frase não tem acusativo. O acusativo... Aí você falou uma coisa interessante. Olha, o acusativo só aparece quando o objeto direto não é frase. Entenderam? Quando o objeto direto tem um núcleo nominal, um substantivo.
só o acusativo só vai aparecer quando tem um nome, um substantivo lá no meio. E todo o conjunto de palavras que o qualificam. Tá? Isso é só uma primeira abordagem. Eu estou fazendo essa análise com vocês para vocês verem como deve se escrever direitinho em Esperanto. Muito bem. Vamos para frente. Então, aí vocês vão ver que existem perguntas em Esperanto. Então, nós aprendemos alguns, e todas essas perguntas ou começam com ki ou com chu. E quais quis que a gente pode perguntar? Vocês aprenderam o kio, que é o quê? Aprenderam o kio, que é quem, de que qualidade, né? De que espécie, kio. O ki é muito específico, ele pede a individualidade. Tá? Quando você usa o kio, você está querendo perguntar qual, quem. Tá? Ele quer individualidade. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa, porque o que serve para tudo, a gente chega lá numa loja de vinho e fala assim, eu quero um vinho. O que você quer, né? Então, kio, com acusativo, porque ele é um objeto geral, kion vi volas. Mi volas vinon. Muito bem, eu quero vinho. Aí ele vai pensar, você de kiu vino vi volas? Aí você vai falar o nome da marca. Quando eu perguntar o kiu, você está querendo identificar, dentre os diversos tipos de vinho, kiu. Aí ele vai falar assim, Chateau Mont Blanc. Ah, Chateau Mont Blanc. Aí você vai perguntar, Kia vino de estas? Ĉu bona ou malbona? Bona vino de estas blanca. Ele é branco. Então, terminou em A, você tem que puxar pelo Kia. Kia. Tá? Aí perguntou pela qualidade do vinho. E o Kio, qual o nome do vinho que você quer. Tá? Aí você vai falar assim, que é de estas, né? Aonde que ele está? Em qual prateleira? Que é de estas? Aí é lá do Bretaro, aí ele vai te mostrar o local, que é. Mas aí eu falei assim, eu não sei para onde eu vou. Aí você usa uma forma que é com o N, e depois a gente fala, e não é que tem que decorar esse N. Esse N indica a direção para onde você vai. Kien, para onde? Pronto, decora assim, tá bom. Aí, que ama de estes productita? Quando ele foi produzido? Que ama? Quando? Esse am, vocês vão ver que tem a ver com tempo. Está perguntando o tempo. E existe mais quatro irmãozinhos com AM que estão relacionadas com o tempo. E depois você vai assim, que alve volas fino? Ah, porque eu quero festejar, né? Por quê? Que al, né? Que alve volas que me portudin? Como você quer que eu entregue seu vinho, né? Que el, como? De que maneira? Então, se vocês souberem essas palavrinhas, vocês fazem todas as perguntas necessárias. Que maravilha, né? Iam costas, tio Vino. Que oma. Falta ainda ela. Mas vamos deixar, já é bastante palavra para hoje. Você não quer pagar o vinho, isso sim. Eu não, para quê? É de graça. Que homem Você escolheu o vinho caro, não quer pagar. pode ser o Kion também para quantidade. Eu quero 10 garrafas, porque eu quero me embriagar total, né? Vai ter festa lá em casa. Bom, esse chu, para que ele serve? Para perguntar coisas que você tem dúvida. Você tem dúvida de alguma coisa, você pergunta com chu. Você fala a frase positiva e põe o chu na frente. Chu vividas min? Você me vê? O que você vai responder? Sim ou não, né? Então, o chu, você pode traduzir ele assim, por acaso você quer me ver? Chu vivolas vidi min? Né? E aí... Adonis, uma pergunta. Esse tio, ele poderia ser como um alerta,
estou fazendo uma pergunta para a pessoa prestar mais atenção ou não tem nada a ver? Não, ele é necessário você sempre utilizá-lo quando você quer uma resposta da pessoa para sim ou não. Não sei, mas não A ele pessoa não pode tem o até não sentido de um responder. alerta, assim. Não, existe nu, N-U, nu. Nu, você chama atenção, olha aqui, zóia aqui, é nu, em Esperanto. Nu, vidu titia. Tu vivides din, né? Tio, quio. Isso, aquele, ou isso, isto, aquele, né? Agora, isso daqui, ó, tio é esse, tio, aquilo, isto, tá? Mi vidas shin kiam. Aí você pode usar também ele como pronome relativo ou uma conjunção, né? Um pronome relativo à frase anterior. E também você pode usar o to quando você, na frase, tem dúvida. E isso é um problema, gente. Então, já vou avisar para vocês. É difícil, por quê? Em português só tem uma palavra, se. Eu te pergunto se você aprendeu. E se você for à festa, eu não irei. Então, são 2 Cs em esperanto. O segundo é C mesmo. Se você for à festa, esse é C em esperanto. Se viros alla festo, miros con vi. Isso vai ser o C, porque é um C condicional. Agora, quando você tem dúvida, eu quero saber se você vai à festa. Mi volas se tu iras alla festa. Você está perguntando indiretamente se a pessoa vai ou não vai. Então é tu. Entenderam? Vamos bater muito nessas teclas ainda. Mas isso é só uma introdução. O problema não é do Esperanto. O problema é do português que nos leva a essa confusão. Tem que fazer muito exercício disso. Muito bem. Já vimos objeto direto. Objeto direto em frases que terminam, tem um núcleo substantivo, elas levam o N. Se for uma frase inteira, não existe esse N. Entenderam? Uma frase começa com que, não existe o N. Ou se tiver dentro da frase, às vezes dentro da frase tem o N. Mas não necessariamente a frase... Feito um aluno uma vez, pôs um parêntese todo grande na frase e pôs um N no final. Eu falei assim, não faz sentido. O N só vai para substantivos e adjetivos. Então, são chamados sintagmas nominais. Vamos ver isso mais na frente. A mãe, la patrino, amas, é um verbo significativo, ela pede um objeto direto, ela ama quem? O filho. Esse filho leva um N. La bona lernanto faris la grandan lecionon. Veja que eu nunca estou nasalizando o N. Ele tem que vir basal, saindo pela boca. Grandan, você basicamente tem que duplicar o N para falar ele corretamente. La bona lernanto faris la grandan lecionon. La grandaj familio havas vastajn domojn. Mi vocis, eu chamei, né? Vin, veja que quando é pronome também ele recebe. Miain, recebe está qualificando, meus irmãos. Miain fratoj. Um exemplo lá, la ludanto ŝotas la pilkon. Li ludas futbalon. Bom, já aprendemos todas essas expressões, né? Mi deziras al vi bonan tagon, mi dankas dankon, permesso, ĝis revido, saluton, bonan matenon, bonan vesperon, bonan nokton, bonan apetiton, pardonu min, bonvenon, gratulon, plezuron. Saluton, kiel vi fartas? Bone, kaj vi? En orde, bone. Bom, então,
Vamos aqui na Strata Interparolo. Então, quem vai ler para mim? Luiz e a Rosânia, pode ser? Claro. Então, Luiz é a primeira, a Rosânia é a segunda frase, tá bom? Rosânia, você precisa de colocar o seu microfone. Onantago, cara instruisto, kiel vi fartas? Bone danko, kaj vi, kaj via familio. Familio. Antaŭ du tagoj, mia filo malbone fartis, sed nun plibonigis. Ĉu vi havas filon? Fila. Eles, mi nun havas filon kaj filinon. Ĉu kaj qui estas ilia ago? Aĝo. Aĉo. Li estas kvin-jara, kaj ŝi estas 3-jara. Belege. Antaŭ 7 jaroj, vi estis juna fraŭlo, kaj nun vi jam havas grande família. Belege. No caso, Jan é quando tem o circunflexo, né? É isso? O jam seria. Esse é yama. Esse é yam. Sim. Permesso, ĉar mi bezonas iri nun. Mia familio atendas min. Diz revido. Diz revido, mia cara lernanto. Bom, nega. É um pouquinho só de treino, viu, Rosana? Sim. Mas você vai chegar lá. Não deixe de fazer os exercícios de pronúncia, pessoal. Tá bom? Então, eu vou pôr uma vez e vocês vão ouvir. Strata interparolo. Bonan tagon, cara instruisto. Kiel vi fartas? Bone, dankon. Kaj vi kaj via familio? Antaŭ 2 tagoj, mia filo malbone fartis, sed nun plibonigis. Ĉu vi havas filon? Jes, mi nun havas filon kaj filinon. Ĉu? Kaj kiuj estas iliaj aĝoj? Li estas 5-jara, kaj ŝi estas 3-jara. Belege. Antaŭ 7 jaroj vi estis juna fraŭlo, kaj nun vi jam havas grandan familion. Belege. Permesu, ĉar mi bezonas iri nun. Mia familio atendas min. Ĝis revido. Ĝis revido, mia cara lernanto. Que outro grupo que quer fazer a leitura de vocês? Ninguém? Então tá. Eu não sei se meu áudio tá bom, mas eu posso ler. Maravilhosamente bem. E a Deise também, olha lá. Não, eu só quero fazer uma pergunta aqui no Chu, Kaikiu, estas ilha. Esse não é ádio? Ádio, aqui. Eu entendi ele falar adio. Não, é ádio. Ádio. O acento cai na primeira sílaba. Ádio. Pois é, mas na hora lá, a pessoa que gravou... Aqui, essas ilia e ádio. Ele pôs no plural porque ele já sabe que são 2, filo e filino. E aqui veio sem o plural, desculpa. Talvez o erro meu, talvez o erro da transcrição. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar. Mas tá certo falar ilia ádio. A idade deles. Mas se fossem gêmeos, estaria certo falar assim, porque eles teriam uma idade só. Mas como são 2 filhos e filhas, aí, se não são gêmeos, eles têm 2 idades diferentes. Aí teria que ser Ilia e Adjoi. Talvez eu que esteja no som, né? Eu vou... Vocês permitem aqui um fato notável? Um momentinho. Ó, eu vou fazer uma correção. É porque não quer sair, né?
Vou dar um ESC aqui. E eu vou corrigir aqui, porque é a segunda vez que me falaram isso aí. Eu não prestei atenção. Na apostila vai estar errado, mas não liguem. Então, apresentação. Não, quero desse tamanho. Eu já te falei, rapaz. Eu quero é do tamanho petito. Então, vamos lá. Márcio e Daisy. Pode Sou eu começar. que vou falar? É, Daisy. Já que você abriu o microfone, você vai falar com o Márcio, não tem jeito. A primeira voz é Pelo menos a gente vai treinando, né? Então, Errando, você vai ser a aluna, a primeira, né? E o aluno, e o Márcio vai ser o professor. Então, vamos lá. Você é a primeira, Daisy. Entra. Bonantagon, cara, isto. E eu vi fartas. Bone, dankon. Kai via familio. Antal do Tagoi. Tagoi. Tagoi, Mia filo Malbone. Partes sede num Plibonides. Plibonides. Yes. Ĉu vi havas filon? Yes, mi nun havas filon kaj filinon. Filino. Yes. Ĉu kaj kiu estas iliaj aĝoj? Li estas kvinjara kaj ŝi estas trijara. Belege. Antaŭ 7 jaroj vi estis juna fraŭlo kaj nun kaj nun vi jam havas grandan familion. Belege. Permesso, ĉar mi bezonas iri nun. Mia familio atendas min. Ĝis revido. Ĝis revido, minha cara lernanto. Agora, a pergunta fatal. Vocês estão brilhantes. Muito obrigado pelo treinamento que vocês estão fazendo. E eu fico assim até emocionado de ver que vocês estão já falando para esse nível ainda, né? Falando já um belo Esperanto. Então, o que eu quero que... Vocês precisaram ficar lendo aqui do lado para entender ou conseguir entender numa boa? Quem ainda não está conseguindo entender só lendo o texto? Eu entendi boa parte, a maior parte eu acho que eu entendi. Mais do que 70%? Inclusive, enquanto eu lia, né, o que eu estava entendendo, eu senti que eu estava me expressando bem. Tá. Então, quando chega nessa frase que iniciou Belege, aí eu me perdi, que eu falei que me perdi. Eu acho que é porque eu já estava lendo sem entender, mas depois... Você vê como é que é isso mesmo? Aí, assim, exatamente quando a isso. gente entende o que está lendo, né, a gente consegue se expressar direitinho, né? Isso, até teatralmente, né? Na hora de fazer o teatro, você tem que entender o que você está falando, senão não dá para interpretar direito, né? Muito bem, parabéns. É isso aí, gente. Vamos para frente, vamos para frente. Tem muita coisa, ó. Esperanto é muito fácil contar, né? Muito fácil. Basicamente, a gente precisa saber essas palavras aqui. Uno, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, nau, dek. E depois, cent, mil, miliono. Ah, ele até passou. Ele falou assim, estou cansado, não quero falar mais não. Tá. Por quê? Essas são as palavras que vão dar origem a todos os números do Esperanto. Então, vocês têm que saber de 1 a 10. Depois, cent, que é muito próximo do português, mil, que é igual, e miliono, que é muito próximo do português. O resto também é bem próximo do português. Só que a pronúncia tem que ser feita de uma forma regular. Uno, né? Que é o número 1.
Não é dois, não esse uno você não pode usar como artigo definido, indefinido, tá? Do. Então, o acento cai no u, uno, porque é paroxítono, né? Tri. Aqui só tem uma sílaba. Então, você não pode, pelo amor de Deus, colocar um i aqui no meio do K e do V. Se colocar, danou. Errou. Não pode falar kivar e nem kivin. Que vai e que vem não dá certo. Tem que falar o K com o V junto. Kvar. Tem que sair tudo junto. Kvar, kvin. Né? Ses. Não tem... Não é 6, hein, gente? É ses. Sep. O P tem que ser P. Sep. Você tem que fechar com P na boca. O ok não é oki, não. Não põe o i no final, não, que está errado. É ok. Now. Aqui é um som só. Now. E dek, que é fácil. Pronto. Isso é a numeração em Esperanto, tá? O resto surge delas. E como é que eu vou falar o resto? As dezenas são super simples. Por exemplo, o 20 é 2 10, né? Aqui o 3 10, aqui está errado. Ó. Tridec, aqui é D. Depois tem que corrigir. Dudek, tridec, kvardek. Veja que uma vogal está aqui, a outra vogal está aqui. Então, a sílaba anterior... É esse aqui, mas esse aqui está quebrado. Não quebra, Aí eu não. comprei Não quebra, não. Então, kvardek, kvindek, sesdek, sepdek, okdek, naudek. Depois fica fácil ainda. Ó. Dutzend, tricent, quartzent, quintzent, sexcent, septcent, octcent, nautzent. É português isso, gente. Isso é quase Adonis, português. Adonis, Ah. tem que corrigir o outro também. Aonde? Kivindek tem um K. Eu vou corrigir aqui agora. Senão depois... Maria, ó, foi embora. Deixa eu corrigir. Aqui. Aqui é dec. Tridec. Aonde? Que é o outro? Aqui, Kivindek. Essa daí, Kivindek. Tem o K. Isso. Tá bom. Beleza. Certo? Obrigado. A gente vai fazendo o negócio, acaba errando, né? Revisão, né? Revisão. Tá bom. Então, já aprenderam. Ó. Agora, para aprender a falar do meio do caminho, é que fica separadinho. Aí, como é que eu falo, então, 11? Eu não falei, só faltou aqui do 11 para o 19. É muito fácil. É só pegar o dec e colocar um número na frente. Dec, uno. E aí fica separado. É o único que fica separado. Dec, uno, é 11. Dec, du, é o 12. Dec, tri, é o 13. Dec, var, é o 14. Dec... Você vê que em português inventaram outras palavras, né? A gente tem que falar as palavras, esperando tudo certinho. Dec, quin, 15. Dec, ses, 16. Dec, sep, 17. Dec, ok, 18. Dec, now, 19. Tá bom? Então, vamos lá. Como que eu falo um número grandão desse? Ó? Mil, octcent, dudec, du. Mil, naucent, dec, quatro. Agora, se eu quero fazer o ordinal, em Esperanto é super fácil. Basta colocar um tracinho no meio desses todos e colocar um A no final. Está feito o ordinal. Agora, vai falar os ordinais em português. Aí vocês não vão saber. Ó. Como é que fala 1822? Não sei falar o ordinal de 1822, tá? Então, tentem ver vocês. Eu não vou falar e nunca vou falar em português isso. Mas em Esperanto seria só isso. Coloca o A no final. Tá bom.
horoi, tagoi, semainoin, kai sezonoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dec 1, dec 2, 2, dec 3, dec 4, dec 20, dec 6, dec 7, dec 8, dec 9, dec. Não precisou traduzir nada, né? Vocês entenderam tudo, né? Também, né? Pelo amor de Deus, é fácil. En uno semaino, em uma semana, estas septagoi. Ao A aqui, o estas virando o A, né? Porque em português é o nosso A, que é do verbo ter, não é? Havas, é estas. Há 7 dias. En uno tago, estas dudekvar horoi. Há 24 horas em um dia. Kai en unu horo estas 60 minutoi. E numa hora há 60 minutos. Tá? Então vamos lá. Aí ele já está usando o hieral. O que é hieral mesmo, pessoal? Ontem. Ontem. Como é que fala hoje? O dia. Alguém já viu a imagem do... aquele santo das causas perdidas? Qual que era? Embaixo está escrito uma palavrinha em latim. Essa palavrinha é hoje. São Judas Tadeu. Embaixo está odie. É isso daqui, é rodial. Hoje. Rodial estas belatago. Cai murgal. E amanhã será um belo dia. Tá? Então, riero, rodial e murgal. Advérbios primitivos. Tá? De tempo. Em la iaro, no ano, iaro, estas kvar sezono, sezono estação. Printempo é a primavera. Estas la plei bela, a mais linda. Esse plei é o superlativo. Ó. La plei bela, a mais linda. Dum, printempo, isso significa durante a primavera, printempo. Birdoi, o que é birdoi mesmo? Pássaros. O que seria joie? Alguém sabe aí? Alegremente. Cantam alegremente. Ó. Birdoi, joie, cantas. Cai lá o lua amo e o primeiro amor. Antônio. Oi? Qual a diferença do joie para o Gaia? Gaia, você sorri, é alegre. Você mexe com os lábios, Gaia. E o joia, você está feliz. Não necessariamente você precisa abrir a boca. Você só está feliz. Que é igual a Felicia. Felicia cai joia. E Gaia é alegre no sentido de alegre. Tá? Cai lá no amo, venas ao lacoro. E o primeiro amor, veja aqui, que é o uno com A no final. Mas o acento, por ter duas vogais, o acento vem para a penúltima vogal. Ele tem 3 vogais. Ó. Tem 3 vogais, tem 3 sílabas. 1, 2, 3. Então, cai na penúltima sílaba. Amo venas ao lacoro, de multae frauloi, cai fraulino. Vocês vão estudar isso direitinho em casa, ler, reler esse texto, é muito importante. Fixar isso aqui. Tem a tradução aqui, mas o importante é você já entendendo direto em Esperanto. Tá bom? Então, aqui tem toda uma tabelinha com todos os números cardinais em Esperanto e indicando, né? Então, vocês têm que entender que é muito simples. Ó. 1000, 1001, 1010, 1012, sep. Ups, não quer mesmo que eu explique, né? 1012, sep, 1100, 2000, 20, sep, dec, ses, dec, mil,
decvin mil sessent naudec nau, uno milione. A melhor forma de vocês aprenderem numeração de qualquer coisa, quando a Covid acabar, vocês podem sair na rua, fica uma meia hora andando na rua e vendo as placas dos carros e falando o número das placas dos carros, ou da numeração das casas. Em um dia, vocês aprendem para nunca mais esquecer, tá bom? Façam esses exercícios que ele é super básico, mas não vai pegar Covid, porque a bichinha está chegando aí novamente, né? Tagoi de la semaino. A semana em Esperanto é diferente do português. O resto até parece um pouquinho, mas os dias da semana são diferentes. Isso tem que decorar mesmo. Lundo é segunda-feira, é o dia da lua, né? É como as outras línguas latinas, né? Lundi, mercredi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, em francês, né? Em lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esperanto é parecido com essas línguas. Lundo, mardo, mercredo, jaudo, vendredo, sabato, dimancho. Vejam que todos aqui têm o DO. Lundo, mardo, mercredo. Então, os dias da semana são basicamente com DO. Só tem o sabato e o dimanche que são diferentes. Mas todos os outros terminam com DO. Por que eu falo isso? Para não confundir com os meses do ano. Porque os meses do ano é januário, februário, aqui, ó. O problema está aqui, ó. Marto. Esse é TO. Esse é DO. Tá bom? Isso é um macete que um aluno nosso, Lucas Vier, me deu. Eu falei assim, meu Deus, Lucas, eu estava há anos aqui tentando achar um macetinho para o pessoal aprender isso e não esquecer. Esse TO e o DO. Tá? Januário, februário, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que setembro é o mês 9, outubro é o mês 10, novembro, 9, né? Novembro é o mês 11 e dezembro é o mês 12? Que loucura, né? Alguém me responde isso? Porque antigamente o ano era contado até agosto, depois foi acrescido novos calendários e entraram... Não é por isso não. O ano latino começava em março. Era as famosas... Porque existe uma coisa em março que é a chamada entrada do Sol em Áries. É a chamada passagem equinocial. Nesse momento, isso acontece hoje no dia 21 de março. Mas antigamente, no Império Romano, acontecia no dia 1º. E sabe como chamava o dia 1º de cada mês? Calendas. Daí vem a palavra calendário. Calendas. Mandar para as calendas de março, para o 1º dia daquele ano, daquele mês. E as calendas de março eram o início do ano. Calendas de março. E aí, daí surgiu, ele era o 1º. Daí ia chegar em agosto e chegar em setembro, que é o mês 7 depois de março. 7, 8, 9 e 10. Que hoje viraram só nome dos meses mesmo. Que o 7 original se perdeu, o 8 original se perdeu, o 9 e o 10, né? Ai, Adonis é cultura inútil, desculpa. Mas tudo bem. É só para vocês saberem a origem desses nomes, de onde vieram. Eles são nomes latinos, todos eles, né? As estações do ano, vintro, é o inverno, né? Printempo é o
Olha o nome, prima tempo, vem de uma origem de duas palavras, prima tempo, o tempo primeiro. É a primavera, a origem de printempo, ele mostra em Esperanto, da origem em latim, né? Printempo, somero e outono, né? Então, são os meses e as estações do ano, sezonoi della iar. Bom, aí, eu tenho que dar o tempo para a Odília ainda hoje, né? Quioma Horoestas, eu vou só passar rapidamente, nós vamos ainda debulhar isso, volta a acontecer isso em vários cursos Esperanto. Não necessariamente vocês vão precisar, para o curso espírita, saber as horas, mas eu vou mostrar aqui como que se falam as horas. Mas depois, nos cursos de conversação, a gente treina isso bastante, no COCE e todos os outros cursos do PMA. Mas aqui, que é uma Horoesta? A gente pergunta as horas dessa forma. Existe o ponteiro, né, la montrilo de secundoi, de horo e de minuto. Que é uma Horoestas, deca kai ok minutoi, la deca, veja que a hora em Esperanto, ela é ordinal, é a 10ª hora, e é como na Bíblia, né? É na 10ª hora, na 3ª hora, na morte de Cristo, né? Então, e aí tem outra história, depois a gente conta. Então, la deca kai kvarono, que é 1/4 de hora, vocês vão ainda aprender esse sufixo que é o avos do português, la deca kai kvarono, e que é 1/4, né? Deca kai duono, que é a metade da hora, é a la deca e a metade. Duono, também pode se falar duono post la deca kai 30 minutoi, kai 30 minutoi. La deca kai 40 minutoi, então é a 10ª e 3/4. La deca kai trikvaronoi, ao quarono anta la deca nuo. 1/4, né? Para as 11. Né? 15 para as 11 que a gente fala em português, em Esperanto a gente fala quarto, metade, 1/4, 3/4. E quando é assim, tá pertinho, ó, la deca kai 20 minutos, e são 10:50, 10 minutos, antal, para as 10 horas. Não varia disso, isso é a forma normal de se falar Esperanto. Se vocês aprenderem isso aqui, vocês sabem ler a hora em Esperanto, tá? Não há dúvidas nisso. Bom, para terminar, vamos chegar na família Interparolo. Eu acredito que a gente vai precisar de mais uma aula para a gente exercitar as frases, os sufixos que vem depois. Mas vamos nessa daqui, que é tem vários acusativos, eu quero que vocês identifiquem os acusativos que vocês estão vendo e vejam os objetos diretos e que verbo que eles estão sendo objeto direto de quê, né? Então, vamos ver primeiro em Esperanto. Familia Interparolo. Patrino amata, kion vi legas? Mi legas jam legitan libron. Hodiaŭ mi volis relegi ĝin. Kaj tiu alia libro? Ĝi estas legota. Mi legos ankaŭ ĝin. Então, deixa eu explicar para vocês, pelo menos a parte de acusativo, né? Patrino amata. Mamãe querida. Kion vi legas? Você lê o quê? Então, se você lê o quê, dentro dessa frase, o objeto da frase está na pergunta. Kion, tá? Vi legas kion. Ele que sofre a ação de ser lido. É ele que eu vou substituir naturalmente por uma frase com acusativo, porque ele é objeto direto. Então, vamos lá. Mi legas jam legitan libron. Um livro que já foi lido. Em Esperanto, tem particípios, tanto passado, presente e futuro.
coisa que não existe no português. O I não é o passado, então o ita seria uma coisa que já foi lida. Veja quantas palavras que eu preciso para falar essa palavra. Eu estou lendo agora um livro que já foi lido. Isso daqui, o ita. Legitan libron. Então, a palavra principal é libron e a legas libron. É aquele kion. Legas kion. Então, estou achando agora o objeto direto. Rodiam. Então, ele está utilizando o verbo volis, que é o verbo querer. Rodiam. Mi volis, no passado. Eu queria. Relegi. Sempre o segundo verbo vem no infinitivo, igual em português. Eu quero reler. Em português também, o infinitivo segue um verbo conjugado. Jin. Então, quem lê alguma coisa. Então, recebe o N, o jin, que é o objeto direto, dentro dessa frase. Caetio livro. E aí já está apontando um outro livro. Caetio, alia livro. Né? A palavra aliás do português tem a ver com essa palavra alia. Alia em Esperanto é outro. Aliás, surgiu da mesma origem, mas adquiriu outra conotação. Alia é outro em Esperanto. E esse outro livro? De estas legota. Aqui estava legita, né? Aqui já está com O. Legota. Ah, então é um livro que está para ser lido no futuro. É muito legal isso em Esperanto, porque ele descreve com precisão aonde tem os... Isso não existe no português, tem que ser aprendido no Esperanto. Nós vamos ainda detalhar bastante isso nas nossas lições, por causa que isso é extremamente importante. É do Esperanto isso. De estas, ele está nesse momento para ser lido no futuro. Tá? Mi legas ankaŭ ĝin. Eu também lerei ele. É legos, né? Mi legos ankaŭ ĝin. Isso, tem que consertar. Também vou lê-lo no futuro. Tem que consertar aqui. Tá? Bom, agora começa toda uma sequência de prefixos e sufixos. Então, a tarefa suas essa semana, não vai dar tempo hoje da gente nem ver, é ler todo esse material, estudar os prefixos, para a gente fazer uma batalha de perguntas, aluno para aluno, de forma a facilitar com que vocês decorem essa tabela. Nem que precisemos de ter mais uma aula, mas é importante para vocês saberem toda essa tabela, porque a partir dela nada mais modifica. E o que a gente está dando para vocês é bastante coisa. Vocês vão ver que na hora que vocês entrarem no curso espírita, tudo isso daí já é conhecido, já é bagagem conhecida. Então, a gente já pode ir direto para o material mais denso que vocês vão entender, tá bom? Então, vou dar a apostila para vocês e na semana que vem a gente vai fazer o que eu chamo de batalha entre alunos, um perguntando para o outro sobre os sufixos, de forma a fazer uma coisa, uma brincadeira entre vocês, de forma a vocês aprenderem melhor. Então, agora eu vou deixar esse tantinho de tempo aqui para a nossa querida Odília, para ela poder comentar com vocês o exercício. Eu vou te dar, Odília, parece que eu não te dei, né? A capacidade de dividir página. Eu estou saindo do meu share e você pode entrar com o seu. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, não, professor. Não? Ah, desculpa. Eu acho que não precisa, não. É só para comentar mesmo. Ah, tá bom. Então fica à vontade, Odília. Porque eu já fiz a correção do primeiro e do segundo exercícios e eu queria só comentar o que foi mais notado. Uma das coisas, por exemplo, a leitura do enunciado. Às vezes a pessoa lê e não percebe exatamente o que é para fazer.
Então, deixa de cumprir alguma tarefa porque não prestou atenção no enunciado. Isso já aconteceu. E também a questão do acusativo. Foram as coisas que mais destaquei no que precisa ler melhor, no que precisa prestar mais atenção. De um modo geral, todos os grupos, não digo pessoas, porque a gente só tem o resultado do grupo, né? Não é individual, mas, de um modo geral, estão fazendo os exercícios bem feitos, tá? Pela numeração, pela nota, não gosto de dizer esse nome, mas a gente acaba dizendo, né? A pontuação. Na maioria, eles têm tirado 10. A mínima nota que eu já cheguei foi 8, que a gente está sendo também bem benévolo nessas coisas. Mas, justamente por esse esquecimento de ler direitinho o enunciado para saber o que é que se está pedindo. Foi isso que eu marquei. Bom, a terceira lição, o senhor disse que ia passar no domingo, né? Mas acho que acabou não enviando. Então, nós só temos a primeira e a segunda até agora. Está desligado seu microfone. Tá bom. Não, tudo bem. Eu vou passar hoje as lições, né? Tá. E também Foi a correção do exercício 2, né? Então, eu vou passar o 2 inteiro, vou passar a terceira lição e os exercícios da terceira lição para começarem a ser imediatamente, viu, pessoal? Não dá muito tempo essa semana, porque são muitos exercícios. E é bem puxado. É bem puxado. É bem puxado, bem trabalhoso. Então, essa semana, começa a estudar mais cedo, para poder evoluir. Na semana que vem, a gente não vai acelerar nada. Semana que vem, o mais importante é vocês aprenderem. Enquanto vocês não tiverem aí bem afiadinhos com os afixos e já reconhecendo o objeto direto, a gente não fica tranquilo, né? Porque é aí que está a base da coisa. Participe, por enquanto, vocês vão assim, passivamente, aprendendo os particípios. Depois a gente vai introduzir os particípios. Também isso não é bicho de 7 cabeças, não. Também, uma vez aprendido, é para sempre. O Esperanto tem a regra bem certinha. Mas é mais desafiante. Mas isso a gente vai detalhar com mais detalhe para frente para vocês. Então, não se incomodem, mas estudem. Essa lição nós precisamos que vocês tenham bastante dedicação a ela. Tá? Reúnam-se. Eu poderia recomendar, professor? Pois não. Poderia recomendar que, antes de fazerem as lições, que eles arranjem um tempinho para assistir essas aulas no YouTube também. Tá. Porque se eles assistem, tranquilamente podem fazer os exercícios. Porque já vem bem mastigadinho nas aulas que o senhor está dando, ele já tem muita resposta para os exercícios, né? Para que eles prestem bem atenção naquilo quando forem escrever. Eu acho que não custa nada estar revendo. Eu tenho uma dúvida, Adonis. Fala. Essa aula de hoje, você acabou dividindo em 2 vezes, né? A parte dos afixos e sufixos vão ficar para a semana que vem. A tarefa deve ser feita completa ou vamos fazer a tarefa até onde a aula foi e depois termina a tarefa na outra semana? O que você acha, Odília? Dividimos? Não interfere, não. Porque a tarefa em si, ela eu vou até mostrar para vocês como é que ela está. Já vai estudando o que vai ser explicado na aula que vem e fazendo exercício. Não há problema, não interfere, não. Não, é que vocês comentaram que o exercício é grande, né? A minha preocupação é com o tempo. Não, mas é um grande que dá para fazer muito rápido.
porque é bem direto. Talvez o último exercício seja um pouquinho mais complicado, mas é também na hora que pega o jeito, você vai rápido nele, que é a identificação, em um texto em Esperanto, a identificação de adjetivo, advérbio derivado, e assim por diante. Mas não tem assim, um segredo muito grande, não. Eu estou achando até que eu vou precisar de um exercício suplementar para porque a gente vai voltar a fazer muito exercício de sufixo, prefixo em Esperanto, mas não tem tanto exercício aqui ainda na lição 3. De qualquer forma, a própria lição em si, em decorar a finalidade de cada sufixo e prefixo, são muito parecidos com o português. Se vocês forem olhar lá, não tem muita dificuldade assim, não. Do português para o Esperanto é um pulo, né? Então, acho que vocês não vão ter nenhum problema. Então, é estudar os prefixos, sufixos e fazer a tarefa. A tarefa, ela independe realmente dessa parte de sufixo e prefixo. Já vi que ela não tem uma carga muito grande de exercício nessa A terceira lição ainda não pega, a quarta que vai pegar essa aula que está sendo de hoje. Tá? Então, por isso que não interfere, não. Dá para fazer o exercício da terceira sem preocupação nenhuma, viu, Cris? Tá. A terceira lição, tá? Da quarta que já vai pegar mais esse material de hoje. Não, a minha preocupação era mais pelo tempo. A gente está apanhando muito no tempo da reunião. Então, se tem muitos exercícios, às vezes a gente vai até muito tarde, entendeu? É só isso que estava me preocupando. Não vai ser tão. Eu acho que vocês já pegaram o ritmo para fazer isso. E se já vem mais ou menos pronto, vocês discutem isso nas listas, fica fácil de resolver durante a reunião. Vocês têm que bater para o pessoal fazer na lista. Aí fica mais fácil de discutir os acertos na reunião, senão vocês vão ocupar muito tempo de reunião também. Não pode. Vocês já são meio... E outra coisa, professor, agora o pessoal já está começando a fazer pelo Google. Só tem um grupo que ainda não manda direto pelo Google, né? Mas aí fica mais fácil, porque na hora de corrigir, né, já faz as alterações todas ali, então a gente está fazendo essa troca já de informações. Isso é ótimo, né? Vocês estão evoluindo tecnologicamente, isso já facilita exatamente. muito. Isso é legal, eu fico feliz. Tá bom, gente? Então vamos hoje encerrando essa aula. Tem dúvidas? Vocês gostariam de algum esclarecimento? Está na hora, hein? Vocês estão aqui em sala de aula. Estou dando a chance para vocês trazerem as dúvidas. Hoje eu estava selecionando um contos assim que eu vou colocar nas últimas lições do curso, e achei um conto assim, não é espírita, mas ele está no contexto das coisas espíritas, que é de uma atitude. E tem sido muito gratificante para mim, inclusive, achar esses contos. A própria Odília está me ajudando nisso, a gente está elaborando esse material final, a gente acha que o curso de vocês vai ser muito interessante até o final. A gente está surgindo com muitas ideias interessantes. E eu acho que vocês vão, até o final, vão ter uma boa evolução no Esperanto. Tá? Então, por favor, continuem firme e forte, estudem bastante, para a gente poder evoluir bastante e chegar no ponto que a gente quer de vocês, que é a leitura dos textos espíritas, né? Se vocês, no final, depois a gente brinca de falar, né? Mas eles vão ter que ler, né? Eu quero que vocês leiam no final, pegam um evangelho, pegam o livro do Espírito e leiam, e ali vocês já vão se encontrando. O ideal mesmo é que esse grupo inteiro aqui termine de ler o Paulo Caestefano. É muito que eu estou pedindo, né?
ler o Paulo Estevam inteiro em Esperanto, né? Aí teremos... Antal do Miliaro. Antal do Miliaro, São livros maravilhosos aí que a gente pode, no futuro, ler. E aí vocês vão aprender a falar naturalmente. Tá bom? Então, vamos nos despedindo. Fiquem com Deus. A gente está terminando aqui mais um semi, né? E espero, sinceramente, que vocês, essa semana, estudem bastante, lembrem sempre de nós e a gente vai lembrar de vocês. Tá bom? Luiz, quer falar alguma coisa, Luiz? Não. Boa noite. Boa noite. Buona notte, Deus la proxima. Ren contigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Buona notte. Buona notte.